pode... Eu vou ficar aqui só para o senhor poder olhar. Na hora que o senhor não estiver olhando para a câmera, eu vou ficar aqui. O senhor pode se movimentar, do jeito que o senhor estava falando, ficar bem espontâneo, tá bom? Professor Maia, o senhor pode falar um pouco sobre a participação do senhor na história da educação do Tocantins e da Unitins? Eu participei desde o começo, porque o projeto de criação do Estado do Tocantins, eu era um dos encarregados desse projeto e um dos dos que davam impulso ao desenvolvimento do mesmo projeto. Fui. Quer dizer, nesse sentido, o que eu posso dizer? Que eu participei, né, com muito interesse, etc., do Estado do Tocantins. E, pela minha vocação, pelo meu trabalho, aqui era a paróquia na qual eu trabalhei durante 17 anos. Paróquia da Catedral de Nossa Senhora das Mercês de Porto Nacional, incluía a Capela do Canela, do Taquaruçu, portanto, essa área toda aqui, certo? Eu trabalhei. E trabalhei não só na formação cristã da mentalidade da minha gente, do meu povo, muitos deles são até meus parentes, mas trabalhei também porque era um sistema em que a educação se misturava com a religião. Os primeiros missionários aqui fizeram aqui as primeiras escolas de qualidade, da qual eu sou um aluno, fiz até curso normal aqui na época como menino, depois é que eu fui para Belo Horizonte fazer os estudos, dar continuidade. Portanto, aqui tinha uma tradição nessa terra de educação, de formação. Mesmo os mais pobres se formavam, porque era tudo de graça. Ninguém pagava nada, não tinha nem como pagar, em virtude da pobreza regional, né? Mas, graças a Deus, a gente saía daqui e fazia bom papel fora da nossa terra. Eu estudei em Belo Horizonte, daqui direto fui para Belo Horizonte fazer o seminário menor. E terminei até filosofia em Belo Horizonte, terminando lá em Roma meus estudos superiores, né? Isso tudo, para mim, é uma recordação e uma boa ideia que eu guardo comigo dessa terra abençoada. Porque ela também foi promotora das primeiras ideias da emancipação do Estado de Tocantins. Um grupo que assumiu depois, vamos dizer, a continuidade da história era de Porto. Dr. Feliciano, Dr. Oswaldo, César Freire, Matos Quinault e por aí agora. E eu era diretor do colégio estadual. Nós fazíamos as campanhas todas gritando pela criação do Estado do Tocantins, até com os alunos do colégio estadual de Goiânia. De Goiás, né? Porque a estadual era de Goiás na época. Fazíamos a campanha e com muita, vamos dizer, vontade de ver o Estado criado. Foi para nós uma grande vitória. O dia em que o Estado foi criado lá, eu já pertencia aqui vamos dizer, o sistema educacional diferenciado, né? Que era de Goiás, mas já vim para cá sabendo do que tinha acontecido. Isso tudo é importante a gente lembrar, porque é a história real dessa situação aqui, sabe? E a gente trabalhou com muito afinco. O povo todo era voltado pela mesma. E mandou muitos filhos se prepararem fora daqui, a juventude, sabe? Saíram para estudar. Meus irmãos, quantos não foram se preparar lá para São Paulo, para o Rio de Janeiro? Quantos? Eu fui para Belo Horizonte. Fiquei 13 anos em Belo Horizonte sem participar de nada da minha família. Nada. Eu fui menino, voltei gente. Gente, quer dizer, crescido, formado. Isso tudo aconteceu, filha. Mas, graças a Deus, isso tudo passou. E hoje nós estamos vivendo uma vitória. A vitória é alcançada nessa labuta, nesse trabalho, onde as escolas eram primordiais. Eu me lembro de Porto. Eu participei desde o primeiro dia de alfabetização até quando fui transferido para Belo Horizonte. As escolas tinham nome. Vinha gente estudar dos estados vizinhos. Estudar no Colégio das Irmãs, Coração de Jesus. Estudar na Escola Santo Tomás de Aquino, foi aonde eu estudei. Fiz parte
dos alunos lá da escola. Na escola da irmã Aspásia era outro curso primário e por aí afora. Quer dizer, Porto tinha um nome na sua história passada e naquele presente tinha nome. Era uma cidade que se destacava. Depois, com a construção da BR-153, Porto ficou meio isolado. Aí a necessidade de se construir a ponte para fazer a travessia do Rio Tocantins. Foi uma necessidade. E foi a primeira a ser feita. Durante o período todo, na implantação do Estado, a primeira foi a de Porto Nacional. Graças a Deus saiu, né? Isso tudo é história. História a gente vivencia. E a gente fica satisfeito de ver os resultados, sabe? Ver os resultados. Quer dizer, hoje em dia nós temos uma capital implantada. Onde era município da minha paróquia, para mim é muita honra ter Palmas como consequência do trabalho implantado em termos de educação. Porque a religião é educação, né, filho? É formação de consciência, formação de conduta, de comportamento, isso é importante. Então, a gente fazia por aqui os trabalhos de catequização, visitava as escolas sempre, para todo parte. E eu vou lhe dizer, eu conheci um professor que era semi-analfabeto, mas era mestre em alfabetizar. Professor Juscelino Glória. Desculpa se eu vou introduzir essa figura bem aqui agora, porque é uma santa lembrança. Aqui ele passava comigo até. Ele me acompanhava do Canela para o Taquarussu, sempre me acompanhava. E ele era professor primário. Tinha uma escolinha bem aqui no Taquarussu, bem aqui, pertinho daqui, no sertão. Ele, em 3 meses, ele ensinava a ler, a escrever e a escrever carta. Para que professor mais competente? Em 3 meses. Os alunos que completavam esse estudo aí, que só sabia até aí, daí para frente não sabia mais nada. Juscelino Glória, o nome dele. Ele mandava fazer uma carta para o prefeito, uma para o vigário e outra para o bispo da diocese. 3 cartas. Era o teste se aquele menino aproveitou os ensinos que ele fez. Eu me lembro direitinho que eu mesmo recebi quantas. Faço aplausos a ele. Ele morava aqui pertinho, daqui. Taquarussu Grande. Bem aí. Certo, mas o ensino superior, aqui a implantação, como é que aconteceu? O ensino superior. Primeiro, nós tínhamos já 2 faculdades no estado de Tocantins. Uma em Porto e a outra em Araguaína. São as que foram criadas primeiro pelo estado de Goiás. Era uma questão política da época que foram criadas, mas era uma necessidade, sabe? E formou muita gente importante, a nível de 3º grau, né? Porque os nossos professores saíram das escolas primárias, das escolas do Colégio Coração de Jesus, mas normais, mas a nível de 1º grau, a nível de 1º, com uma formação pedagógica para dar aulas no início das primeiras séries. Então, com isso, nós lutamos muito pela educação no Tocantins para evoluir esse sistema. Palmas veio e veio com uma proposta de desenvolvimento para a região, não uma proposta assim separada dos interesses locais. Muito ao contrário, voltada para os interesses. Houve uma programação, isso para mim é muito importante lembrar. Houve um estudo prévio para poder nós disseminarmos o ensino em toda a área, não ficar só no centro. E foram, então, estudadas as possibilidades em cada região. A gente levantava os aspectos regionais para dizer, aqui o que importa é o curso tal inicialmente. Não é qualquer um, nem pode ser. Araguaína. Era o curso, tinha frigoríficos. O que podia ser, hein? Só podia ser de veterinária, não era? Foi verdade. Quer dizer, lá já tinha uma faculdade para formar professores, aqueles de 1º grau. Mas nós formamos o centro. Gurupi, plantações, havia as grandes plantações de arroz, já sistematizadas, empresas que trabalhavam lá. Nós temos aqui, tem que ser agronomia. Por que agronomia? Para levantar os aspectos daquilo que é a vocação regional e levar lá para dentro ensinamentos especializados.
Tanto que a empresa que trabalhava no sistema de implantação do polo de Gurupi foi para frente com nós, com os primeiros professores do nosso. Engraçado, filho, era bom lembrar isso. Nós fomos buscar gente de qualificação fora, porque nós não tínhamos. Tínhamos os professores das duas faculdades, de Araguaína e de Porto Nacional. Mas esses eram de pedagogia, não era outro tipo de professor. Nós fomos buscar professores especializados para a vocação regional. Por exemplo, os de Gurupi fomos buscar onde? Nas escolas de agronomia. Aonde? Minas Gerais, São Paulo. Vem gente capacitada, gabaritada, para esse pessoal, para nos dar a mão e nos ajudar a implantação desse tipo de curso. Isso no estado inteiro nós conseguimos levar, sabe? Gente especializada. Foi muito bom o trabalho que nós fizemos, no sentido de implantação da universidade. Primeiro, ela voltou-se para a formação de determinados grupos ainda de magistério, sabe? Da área de magistério. Mas depois nós vamos passar para frente. Em menos de 2 anos, ela já era outra. Em vez de 2 centros, Araguaína e Porto, e Tocantinópolis lá, tinha uma escola de formação de professores, né? Nós conseguimos trazer, foi professores e muitos para os diversos cursos. Foram implantados 9 campi, com cursos diferenciados. Aqui, meio ambiente, né? Engenharia de meio ambiente, aqui. E em Miracema, por causa da distância curta para Palmas estava em construção, administração, para formar o pessoal de administração para o Estado, que tinha sido implantado. Isso é importante pensar e lembrar que tinha uma finalidade própria a cada curso, sabe? E foi por aí. Porto, nós queríamos implantar um curso de medicina em Porto. Era muito difícil, mas tinha a vontade. Não conseguimos implantar um de biologia e que deu resultado. Tem gente formada, eu mesmo tenho uma cunhada minha aí que trabalha na área, formada em biologia e Porto Nacional. Quer dizer, começou conosco, né, esse curso aí. O outro já tinha. O de pedagogia já existia em Porto. A mesma coisa em Araguaína. A veterinária veio posteriormente, porque já existia a faculdade de pedagogia. Foi assim que se fez esse trabalho, com critério, vamos dizer, traçou-se uma política de como trazer para cá um estudo de nível superior, voltado para a realidade regional, no sentido de desenvolvimento global, não apenas voltado para um determinado sistema. Nós não implantamos cursos mais difíceis, sabe? Ainda existe possibilidade, por exemplo, a Federal já tem cursos diferenciados, né? Isso para nós é muito importante. Foi assim que a gente começou o trabalho. Eu trabalhei desde o primeiro dia, desde o planejamento inicial. Fizemos uma reforma na introdução, porque a professora Maria do Rosário voltou-se para esse aspecto de formação de professores, né? E nós dimensionamos de outro a pedido do governo. Não foi, vamos dizer, criticando o trabalho da professora Maria do Rosário, negativo. Não tinha crítica nenhuma. Demos foi procedimento. Em 2 anos já estava com outro tipo, outra fisionomia, a nossa universidade. Sabe? E engraçado que naquele tempo eu fui membro do Congresso Nacional. E lá eu me preocupei com as histórias. Primeiro eu fiz um projeto de lei de fundação Universidade Federal do Tocantins. Depois, de uma fundação lá para Gurupi. Também eu fiz 2, né? E esse processo, esse projeto, virou depois lei. Não no tempo que eu trabalhei lá, mas veio vindo, caminhando até o dia que foi criada a Universidade Federal do Tocantins. Isso para mim é muita honra ter sido um dos idealizadores. Não fui sozinho. Claro que quando eu fazia um projeto é porque o pessoal da área, vamos dizer, da região, tinha esse anseio. Então, para responder o anseio, a gente fez o projeto, a nossa universidade. E essa Unitins, por exemplo, eu também fiz a nível de Congresso Nacional.
um estudo sobre educação à distância. Eu tenho. No último livro meu, eu acho que tem. Tá? O que eu fiz o levantamento e levei a discussão no Senado da República. Isso também foi importante. Essas ideias, filhas, são fundamentais para a nossa história. Agora, eu estou com uma preocupação, é de outro tipo de ideia. Estou trabalhando com as reminiscências minhas. Mas não são porque eu guardei, mas eu gostaria de deixar. Vamos dizer, como testemunho da minha parte, né? Da participação na educação da minha terra, da cultura da minha terra, do desenvolvimento, da instalação do novo Estado, que eu participei muito dessas campanhas. Então, eu estou terminando agora o 8º livro de reminiscências. E eu acho que deve ter aqui, todos eles, salvo engano meu. Na Unitins tem, porque eu mandei desde o primeiro, como é que não tem? Tem. Mas vale a pena ver a tarefa que a gente teve, sabe? Agora, o meu fichário já foi queimado. O fogo queimou o fichário, comeu as fichas. Quer dizer, eu não tenho nenhum resquício dos primeiros livros que eu fiz até agora. Eu usei só, por exemplo, eu estou com o último agora, catequético, né? De formação de consciência. Eu estou com ele pronto, mas tirado diretamente da cabeça. Essa é a minha participação no desenvolvimento da minha terra, a nível de educação. Fui educador desde o primeiro dia. E eu vou dizer a verdade, o maior aplauso que eu tenho nessa área é a amizade dos meus alunos. Todos eles me consideram, me têm grande conta, graças. Eu era severo. Castigava mesmo, hein? E castigava com cacete e tudo. Quer dizer, naquele meu tempo de primário, a minha professora, que era uma freira, usava uma vara. Metia na cabeça de quem estava conversando no meio da sala, uma vara daquele tamanho, para botar disciplina. Um pai uma vez mandou para mim um chicote e uma palmatória para os filhos dele, lá no colégio estadual. Eu usei, ele mandou para bater os filhos dele, eu usei, que ele lá recebia, achava bom porque ele dava continuidade. A educação de filho era a maneira, né, que tinha, que a gente apanhava em casa, né? Em casa a gente apanhava. No meu tempo de menino, minha mãe não brincava não, todo sábado tirava. A sabatina era peia. Por quê? A gente fazia coisas que não era de conveniência fazer. Mas, graças a Deus, isso passou. O sistema de guerra passou. E a gente não deixou rastro. Não tem ninguém. Nunca revoltaram-se contra a minha pessoa. Porque eu utilizei o chicote que o pai dos meus alunos mandaram para eles mesmos, para os próprios alunos. Passou esse sistema. Graças a Deus. Eu fui diretor do Colégio Estadual durante muito tempo, até quando fui transferido para a Secretaria de Educação do Estado, né? O estadual eu peguei com 120 alunos e deixei com 1.000. Né? Eu peguei concurso ginasial só. E eu transformei em ensino de primeiro grau e de segundo, terceiro. É bom. Para mim, é uma grande vantagem. Desculpa se eu não soube me apresentar, se eu não soube falar as coisas direito. Muito obrigada. Foi muito bom tê-lo aqui com a gente. Vai ser reservado, não vai? Essa gravação vai servir de base para estudos e pesquisas, não é isso mesmo? É. Não é isso? Não é para divulgação imediata, né? Não, né? Não, nós vamos... Ok. Na hora. Foi bom? Trabalho... Trajetória da arte na pré